Bem-vindo a todos. Eu quero, no primeiro momento, agradecer muito especialmente ao doutor Edilene Tomé de Mata e à doutora Carla Iavelini por terem acolhido o convite do Centro de Estudos do Poder Judiciário para realizarmos esse evento sobre encarceramento seletivo no Brasil, aspectos étnicos, não é? Também gostaria de agradecer ao meu colega do Centro de Estudos, o desembargador Sérgio Blatz, e dizer a ele que é uma satisfação, uma alegria muito grande estarmos aqui dividindo essa mesa de trabalho, esse painel, e dizer que a ideia, como sempre, desses eventos do Centro de Estudos é que possamos ampliar as interlocuções que já temos mantido sobre temas tão caros à nossa atividade, não só profissional, mas como também social, enquanto cidadãos, não é? Haja vista que estes eventos estão sendo transmitidos de forma aberta para também universidades e comunidade geral. Depois eles serão postados no nosso canal no YouTube para que possamos ter também um acesso universal, gratuito e amplo para debater questões que são da mais alta importância, não só para o Poder Judiciário gaúcho, mas também para a formação da cidadania, não é? Então, essa é a ideia que a gente tem desenvolvido com o apreço e o acolhimento da presidência do tribunal, pessoa do desembargador Voltaire de Moraes. Eu saúdo, então, em especial ao professor Edilene, já que os demais membros deste encontro são membros do Poder Judiciário, estimados amigos. A realidade brasileira, a realidade gaúcha, e parabéns pelo seu trabalho aí ao longo do tempo, não é? O professor Edilene Tomé da Mata é um estudioso das questões, em especial que envolve a teoria crítica racial, tem desenvolvido trabalhos neste campo, fundamentalmente abordando temas que envolvem também abordagens e perspectivas de emancipação de determinadas narrativas e discursos étnicos e raciais demasiadamente preconceituosos. E isso hoje, no cenário da discussão do encarceramento e do sistema carcerário internacional, não é só brasileiro, toma um relevo muito significativo. A doutora Carla também, além de juíza, estudiosa sobre esses temas, está desenvolvendo sua pós-graduação em estrito sensu nesta área, e também vai nos brindar aqui com tais perspectivas. Nós vamos ouvir, no primeiro momento, os dois colegas convidados, professor Edilene e doutora Carla, e depois teremos, como sempre, o espaço para perguntas e debates, interlocuções que faremos eu e o colega Blatz para os eminentes convidados. Não é? Também a assistência poderá apresentar os seus questionamentos ao lado aqui no chat, que a nossa equipe, Letícia e Cristina, estarão nos auxiliando. Ao final, apresentaremos também esses questionamentos. Não é? Aqui, Carla, o início da manifestação é sua, se não me engano, né? E depois o professor Edilene, é isso, não é? Sim, exatamente. Obrigada, desembargadora. Eu só peço que o senhor, então, quando passar, eu vou falar entre 10, 15 minutos, depois o professor Edilene fala o restante, a gente abre o debate, que o senhor me avise se eu passar. Bom, primeiramente, como eu já vinha dizendo para o desembargador Blatz, é uma satisfação a gente discutir esse tema, ele se insere diretamente dentro de um dos vieses da teoria crítica racial, que é colocar a raça em debate. E esse título que os senhores escolheram para essa conversa de hoje, justamente quando a gente fala em encarceramento seletivo e esse critério racial, a gente já está fazendo algo que no Brasil não se faz, que é colocar justamente a raça onde ela está, onde há um silenciamento, né, sobre essa questão racial. Se procura encontrar outras formas para explicar o porquê que a população negra segue sendo encarcerada ou morta, né, como o Atlas da Violência, por exemplo, agora de 2020 vai mostrar e replicar os outros dados, mas ninguém discute essa questão.
E eu gostaria de lembrar, assim, já no meu primeiro ano da magistratura, que foi lá em 97, quando, primeira semana, eu cheguei e já tinha que fazer um tribunal de júri. E para mim me soa muito estranho, porque também um dos problemas que passa a magistratura no Brasil é que nós não temos contato com a realidade brasileira, né? A maior parte delas, o CNJ vai demonstrar isso, é branca, também ela vem de um contexto social ou até cultural favorecido, e por conta desse racismo estrutural, a população negra segue sendo, desde um projeto colonial, né, segue sendo colocada em espaços subalternizados, hierarquizados e inferiorizados. Então, para nós também, no Rio Grande do Sul, onde a nossa população, quase 80% são pessoas não racializadas, ou seja, somos nós, os brancos, nós também não temos esse contato com a população negra que não seja de forma hierarquizada, que é um dos grandes problemas, porque nós nos acostumamos à lógica da nossa sociedade é que o branco é o superior e o negro é o inferior, então assim vai funcionando essa lógica binária. Quando eu chego em Três Passos, eu, uma mulher branca, que vem de um contexto cultural e socioeconômico favorável, sem esse tipo de contato com a população negra, eu me deparo com uma situação onde os jurados, todos brancos, funcionários públicos, e os réus todos negros. Então, é aquela questão que já começa visualmente a gente trazer questionamentos que só agora, já faz 2 anos, que eu venho discutindo, debatendo e lendo essa questão racial, que eu vou conseguir, então, compreender o quanto nós somos racistas. Estruturalmente, todos nós, a população negra é racista, mantém essa... E quando a gente fala de racismo, a gente está falando de uma relação hierárquica, uma relação de poder, e quanto nós somos estruturalmente constituídos dessa forma. E eu tenho escutado outras pesquisadoras brancas, e por isso eu não tenho nenhum tipo de vergonha de dizer que o processo é tão bem feito que a gente lendo muito, questionando muito e trabalhando, eu tive a oportunidade de convidar o meu co-orientador da minha dissertação de mestrado, que é o professor Edilene, para essa discussão, para poder desconstruir esse racismo que está em todos nós, nessa população branca que ocupa praticamente todos os poderes, os cargos de poder e de saber no Brasil. E então, quando a gente começa a teorizar isso, a gente precisa, enquanto magistratura, e a gente está falando de encarceramento seletivo, a gente se dá conta do nosso racismo. E a Grada Quilomba, que é uma pesquisadora também de origem africana, que hoje mora em Berlim, é professora lá, psicanalista, ela vai nos dizer desse processo que o magistrado ou a magistrada tem que fazer para desconstruir esse nosso racismo, porque primeiro nós passamos pela negação, depois a gente tem a culpa, a vergonha, e quando há o reconhecimento, a gente parte para a reparação, e aí então se tem condições de se engajar verdadeiramente nessa luta antirracista, que é muito diferente de, por exemplo, de atos de empatia ou de solidariedade, ou de, enfim, com a população negra, porque o branco nunca se coloca, e quando a gente vai falar de racismo, é uma relação, há uma relação, é interrelacional, porque para existir alguém subjugado tem que alguém estar oprimindo. Então, a questão da teoria crítica racial e o nosso papel enquanto magistrados é nós vermos qual o nosso papel nisso tudo, o nosso papel de população branca não racializada. Porque só nós é que podemos racializar os outros, nós é que temos esse poder, nós que estamos numa situação em que a gente pode, então, subjugar, oprimir, racializar e encarcerar. E por que isso se tornou importante na minha vida profissional, que deveria ter sido sempre? Mas quando eu vou para a vara da infância, o ano passado, em novembro, e eu estou ciente de que há uma normativa internacional desde 2000, já vão se fazer, desde 2001, agora vão fazer 20 anos, dizendo que esses meninos, que a maior parte são meninos, trabalhadores infantis para o narcotráfico, que são explorados pelo narcotráfico, eles, na verdade, eles são trabalhadores infantis. Existem convenções, a Convenção 82 da Organização Internacional do Trabalho foi ratificada lá em 2001, então já são quase 20 anos disso. E essa é uma convenção que agora, este semestre, acho que mês passado, são nos 197 países da ONU, foi a única convenção que foi ratificada por todos os países que participam da ONU. Tal a importância, o desembargador que saiu, não sei se caiu, o desembargador Rogério. Talvez. Carla, mas nós temos que desligar as câmeras para aumentar o discernimento da tua imagem, tá, querida? Tá.
Tá bem, obrigada. Professora Edilene, se puder também ligar a câmera e... Obrigada. Mas então, o que eu dizia é que quando eu vou para o Juizado da Infância e Juventude e me dou conta desse silêncio que paira sobre essa normativa que foi internalizada e que caberia então ao magistrado ou magistrada no Brasil inteiro, tem o poder-dever de efetuar o controle de convencionalidade, porque então essa normativa ela tem um caráter supralegal, ela tem um status supralegal em relação ao ECA, e quanto a essa questão, recentemente, acho que não faz 15 dias, o STF de novo, num habeas corpus, ele vai frisar isso, de que não há conflito entre as normas internacionais que foram ratificadas e a nossa legislação federal. Mas ainda assim, a gente continua encarcerando esses trabalhadores infantis. É um caso, assim, inédito no Brasil. Então, a gente esquece todo o movimento social que houve nesses organismos internacionais para reconhecer o trabalho desses adolescentes como trabalhadores infantis, de uma das piores formas de trabalho infantil. E aí esse silêncio, eu fui procurar o porquê que esse silêncio, por que no Brasil inteiro e no Rio Grande do Sul também não se discute isso e se segue encarcerando. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a população negra, ela gira em torno de 20%. Ainda assim, como tem esse critério racial, 50% dos adolescentes que vão parar na fase, nessa unidade de internação, são negros, ou seja, pretos e pardos. E em todos os estados a gente vai verificar esse recorte racial. Então, a gente procura pensar, e é o que eu tenho me debruçado aqui na minha dissertação, de como a branquitude que somos nós, os nossos valores, que conforme o quanto nós temos internalizado, isso não se trata de uma questão individual, não sou eu que sou racista, é a instituição que tem essa prática racista e esse olhar racista que o Silvio de Almeida vai explicar muito bem sobre esse racismo estrutural. Então, a branquitude que somos nós que conformamos, estamos nesses espaços de poder, conformado com esses valores que nos constituem, nós sempre vamos enxergar as pessoas negras com esse valor. Isso vem desde um processo colonial, onde sempre se desumanizou esses corpos, né? Pessoas foram transformadas em mercadoria. Eles retiraram essa condição de humanidade dessas pessoas, e é o que nós costumamos fazer. O STF, não faz muito tempo, que declarou o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, o que também pouco se dá. A magistratura, ela não se importa. Eu já escutei pessoas que ocupam espaços, bom, isso não é um problema meu, o executivo que resolva. O que não é muito diferente nem do que aconteceu nos Estados Unidos, que vai fazer sempre um paralelo, que as grandes populações negras trazidas de África à força se encontram, as carcerárias, descendentes desses africanos trazidos, escravizados, são as grandes populações carcerárias negras nos Estados Unidos e no Brasil. E por isso a teoria crítica racial, pensada por esses ativistas americanos, vai colocar a raça em debate. Mas é isso, desembargador, não sei se eu já passei do meu tempo, eu me empolgo. Você ainda tem 8 minutos, Carla. Então tá. Então, eu já falei. Bom, então nós vamos seguir. Eu queria primeiro visibilizar essa questão. Quando a gente fala em encarceramento seletivo, eu também vou usar, porque nós temos um mapa do encarceramento juvenil que vai demonstrar que 25% dos adolescentes, que seriam esses adolescentes em conflito com a lei, que estão encarcerados, eles se referem a esses trabalhadores infantis. Então, essa já é um questionamento que se relaciona com o tema de hoje, esse encarceramento seletivo. Nós, magistratura branca, 80% dos magistrados no Brasil são brancos. Aqui no Rio Grande do Sul, que dizem, eu acredito que sim, porque assim os dados comprovam, 97% dos magistrados do Poder Judiciário Estadual são brancos. Ou seja, proporcionalmente, que a nossa população branca é em torno de 80%, a nossa magistratura ela vai ocupar 97% destes cargos. Outro dia o desembargador Diógenes esteve aqui no programa também, junto com a doutora Karen, faz um excelente trabalho e agora está no CNJ justamente para ver se essa roda gira mais rápido. Ele dizia de um projeto de lei que foi encaminhado pelo tribunal, mas também por razões que parece que sejam raciais, esse projeto de lei que pretendia
que se colocassem mais pessoas negras no Poder Judiciário, ele teve alguns entraves e não conseguiu avançar. Então, com as resoluções dele, o ano passado, nesse último concurso, agora entraram mais 8 pessoas que se autodeclaram negras, ou pardas, ou pretas. E com isso, nós vamos procurando conformar uma realidade da magistratura que possa refletir essa população que continua nesse lugar de inferiorização, né, dessa pessoa. Basta ver a nossa naturalidade com que tratamos isso, e ele é tão estrutural que a gente pensar, a gente costuma ouvir isso, né, de fazer o teste do pescoço, que eles chamam. Toda vez que a gente olha para o lado, não encontra pessoas negras, né? E quando as pessoas negras vão falar, nós não damos crédito. É assim que se constitui racismo dentro de nós. Nós não estamos acostumados agora com a questão da política pública, se começa a ter mais professores, né, universitários. Eu mesma fui ter um professor negro, que é o professor Edilene, agora com 52 anos de idade, ou seja, se dependendo do espaço que tu ocupas, tu não vai, não chega até nós outros saberes. Essa dissertação que eu tenho desenvolvido, que vai falar sobre essa questão da seletividade racial, com a orientação do professor Edilene, então eu tenho mais de 25 autores e autoras negras que vão trazer uma outra visão que nós, enquanto branquitude, que espelhamos os nossos valores, tampouco reconhecemos. A gente não tem essa troca ou essa, como se chama? Nós não estamos sequer, nós somos impermeáveis também a esses outros saberes, né? Porque nós é que sempre ocupamos esse espaço. E aí a gente vai verificar também que às vezes se fala que a população negra está encarcerada porque seria um problema de classe e não de raça. Esse também é um outro argumento que se costuma analisar. E se nós pegarmos todos os indicadores sociais, que eles são importantes, a partir dessa pseudo-abolição da escravidão, né? Antes disso, 2 anos antes da abolição da escravidão, da escravatura, como se diga, se instituiu, então, a Lei das Terras. E a Lei das Terras foi justamente para impedir que a população que não tivesse dinheiro no banco pudesse comprar terras. Ela, na verdade, não valeria se tinha posse da terra. Então, quando houve a abolição, toda essa população foi colocada no olho da rua, sem condições de sobrevivência e sem sequer ter teto para poder, ou terra para poder cultivar e poder comer. Ao mesmo tempo, se inicia um processo de criminalização dos corpos negros, né? Porque já estavam desumanizados, já tinham sido trazidos para cá de uma forma como mercadoria. E a Juliana Borges, no livro dela, o que é um encarceramento em massa, vai dizer muito bem disso, vai contar para nós como aconteceu a criminalização das práticas religiosas, do própria venda na rua, porque na época havia muitas pessoas escravizadas, principalmente mulheres, que faziam pequenos negócios e uma parte do dinheiro elas entregavam para os seus senhores. Então, todas essas formas de autossustento, elas começaram a ser criminalizadas ao mesmo tempo, como um projeto de país se trouxe para o Brasil quase a mesma quantidade de pessoas que chegaram vivas até aqui, porque muitos e muitas morreram nesse trajeto no oceano, mas trouxeram para o Brasil, e o Darcy Ribeiro, no Povo Brasileiro, vai falar muito bem disso, quase 5 milhões de pessoas, uma tentativa de branqueamento, porque a nossa projeção é sempre o homem europeu, que também é uma outra dificuldade que nós temos aqui no Brasil, de reconhecer o quanto corre nas nossas veias outros sangues que não do europeu, né? Então nós somos fruto dessa miscigenação violenta também, vítimas, mulheres negras e indígenas vítimas de estupros, e nós também tampouco reconhecemos nosso percentual, né, de outras etnias, então que reforça o nosso racismo. Acho que por hora era mais ou menos o que eu queria dizer, contextualizar de onde sai essa criminalização desses corpos negros, essa desumanização, esse pouco interesse, na verdade, né? Então, quando a gente está encarcerando adolescentes,
Isso, ninguém pensa em protegê-los, e ainda mais que o Brasil, só para lembrar que o Brasil, e nós somos poderes de Estado, o Brasil se comprometeu na Agenda 2030 até 2025 erradicar essa forma de trabalho infantil, que é uma das piores formas de trabalho infantil, de acordo com a lista TIP, mas não se escuta uma palavra sobre isso. Isso que eu acho mais indignante. Tá bom, Carla. Muito obrigado. Tá me escutando, Carla, também? Tá, então muito obrigado pelas suas considerações iniciais, muito claras, muito didáticas. Professora Edilene, o senhor, como um dos estudiosos do tema da teoria crítica racial, ele vai, sem sombra de dúvida, ter uma contribuição muito significativa aqui, porque nós, pelo menos algumas impressões que eu tenho de pouquíssimas leituras que tenho a esse respeito, alguma coisa de Derek Bell e de Angela Harris em especial, mas me causa impressão, professor, este aspecto de que fundamentalmente as questões raciais elas têm que ser problematizadas ou questionadas ou refletidas como processos históricos constitutivos de um universo muito grande de subjetividades, não é? Me parece isso. E que a premissa fundamental, é isso que às vezes me acho estranho, a premissa fundamental é a de que, para superarmos, e o senhor já teve a oportunidade de dizer isso, li um artigo seu há um tempo sobre isso, para nós superarmos o racismo, uma das primeiras questões que se colocam é nós termos o quê? Em conta de que a raça existe. Não podemos ser negacionistas, sob o ponto de vista de que isso é uma sublimação, é um mito, é um problema criado só culturalmente. Não, mais do que isso, o racismo não é só uma construção social, os teóricos insistem muito com isso, ele é, acima de tudo, uma questão institucional, estrutural, não é? Que está nas instituições, em todos esses outros âmbitos que a Carla também fez referência aí. Ou seja, e esses elementos todos precisam ser levados em conta na abordagem dos temas que, como estes, nós estamos tratando, não é? Então, eu gostaria de passar a palavra ao senhor para lhe ouvir a respeito das questões que o senhor tem pesquisado, professor. Muito obrigado, muito obrigado. Para mim é um prazer compartilhar esse espaço aqui com todos vocês, com a assistência, e, em particular, eu gostaria de agradecer o convite da Carla para participar nesse espaço aqui de conversa, né? Compartilhar alguns pontos de vista sobre a realidade do encarceramento em massa, né? Que aí, mesmo se eu não sou um especialista sobre a questão do encarceramento em massa, mas na linha daquilo que o Rogério comentava, a gente se tem uma parte da subjetividade que, como a Carla apresentou, atravessa a minha linha de trabalho e pesquisa, atravessa a minha vida pessoal, né? Que a gente sempre brinca, né? Que quando eu chego na sala de aula, aqui na Espanha ou no Brasil, quando eu tive a oportunidade de compartilhar com os colegas, sempre eu digo para o pessoal que se não se deram conta, mas a realidade é que eu sou negro. Parece uma brincadeira, porém eu acho que é importante a gente enfatizar, porque muitas vezes a parte da subjetividade que fica mais visível, a pessoa não quer, pelo politicamente correto, a parte que fica mais visível é o caso do professor, mas a parte racial é muito importante, porque tem a ver com isso, tem a ver com a vivência, tem a ver com aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente participa e aquilo que a gente traz também nas costas, né? Porque a realidade racial não é somente uma questão pessoal minha, mas sim de um grupo. O que acontece comigo não somente acontece comigo, o que acontece com os jovens encarcerados, como a Carla apresentou, que são jovens negros e racializados,
não somente acontece com esses novos jovens negros e racializados, mas sim acontece com uma população que, na sua maioria, são populações negras. Aqui eu gostaria de fazer uma pontualização, antes de passar a entrar sobre algumas questões mais específicas sobre a teoria crítica racial, é que se a população negra, né, que se acha integrada no sistema, né, entre aspas, se acha integrada no sistema. Integrar no sistema significa a pessoa tem trabalho, a pessoa está cômoda, não? Está integrada no nível institucional, a pessoa tem um espaço, tem uma vida de classe social média, uma vida normalizada, né? E se essa pessoa sendo racializada, com esse perfil profissional, se acha integrada no contexto, eu acho que é importante saber ou enfatizar, né, que essa integração é falsa, é uma falácia. Por quê? Porque a questão, como a gente vê aqui na Europa, a gente vê no Brasil e em outros contextos, nos Estados Unidos da América, é que a situação racial que a gente traz nas costas, que a gente, né, vem dos nossos ancestrais e das nossas ancestrais, isso é mais forte que adquirir uma condição social, uma condição profissional determinada. Por quê? Porque não é um debate individual, é um debate coletivo. A gente vai tentar aprofundar algumas ideias para abrir debate, né? Acho que é importante enfatizar essa questão pelo fato de que, muitas vezes, a pessoa fala assim, não, é um debate que tem a ver com a população que está sendo afetada, não é comigo. Então, assim, é um debate para a população negra, mas empobrecida, né, que mora na favela. Esse pessoal que está meio, que se acha integrado, né, acha que o fato de morar num bairro de bem, né, ter um trabalho de bom, ter um contexto de amizade aceitável, esse racismo institucional e estrutural não vai afetar a pessoa. E é uma falácia, né? Eu só vou relatar alguns casos para a gente entender o que eu estou aqui explicando, compartilhando com vocês. Se tu, enquanto uma pessoa branca, nunca foi barrado pelos policiais, né, na rua, seja na Europa, seja na América, nesse caso, América Latina, América do Norte. Se tu não foste vigiado nunca no supermercado, tu entra no supermercado, tu sempre é visto como uma pessoa normal, né? Daí tu não é vigiado pelo segurança do supermercado. Se tu, caminhando na rua, né, nunca ninguém que vem na frente, ou de manhã, ou à noite, ou à tarde, sendo uma pessoa branca, te vê na calçada e troca de calçada, né, pelo fato de que a construção da figura do homem negro é vista como perigosa, né, ou violenta, né? Então, e aí poderia relatar muitos casos que aconteceram comigo e aconteceram com outras pessoas racializadas, independentemente da raça, da classe social, desculpa, e do contexto profissional, né? Essa questão é muito importante enfatizar que tem a ver com a construção de um contexto sócio-histórico que continua até hoje de uma violência. Né? Essa violência, que, como a Carla apresentou, essa violência é importante a gente colocar o foco da onde vem. Porque se a gente não perguntar o porquê das coisas na sociedade, isso a teoria crítica dos direitos humanos leva a gente a perguntar os porquês da realidade social, histórica, política, né? E a teoria crítica racial, que ela traz, né, nos anos 70, nos Estados Unidos da América, por parte desses ativistas do mundo acadêmico, que hoje em dia está mais abrange outras áreas, além do contexto acadêmico, né? E além também do contexto racial negro. Porque, fazendo aqui um parêntese, a teoria crítica racial entendeu
que falar dos racializados não é somente falar da população negra, né, nos Estados Unidos da América, é falar da população latino-americana, é falar da população asiática, é falar... Então, esse grupo de população que não tem essas características essencialistas que conformam, de acordo com o relato do país, a identidade, né, comum, que nem vamos colocar o exemplo aí do Rio Grande do Sul, né, tem uma ideia, né, uma narrativa essencialista identitária de quem é o gaúcho e como que o gaúcho é. Nessa narrativa, né, essencialista identitária, né, de quem é o gaúcho, os racializados não estão presentes, né? Se a gente for fazer essa reflexão, né? Então, do mesmo modo, da mesma forma, os Estados Unidos da América, a teoria crítica racial entendeu que essa ideia do ser racializado não somente está no contexto da população negra, né, que vai além. Então, essa teoria vai além. Então, é importante, eu estava comentando antes, a gente ampliar essa linha de reflexão sobre da onde que vem a violência, porque daí quando vai perceber o que a outra parte da onde vem a violência também é uma raça, né? Os estudos da branquitude demonstram, né? Os estudos da branquitude vão demonstrar para a gente que o que realmente importa não é somente ver a parte da suposta vítima, né? Não é somente entender que tem um grupo de pessoas que estão sofrendo essa situação de encarceramento, nesse caso dos jovens, dos adolescentes, mas sim um grupo institucional, um grupo estrutural, branco, racial, que não se vê como raça, porque se percebe como a fonte não a fonte, mas o ser universalizado, né? Mas sim é importante entender essa parte, essa população, né, que da onde vem a violência como raça, para a gente entender e saber como lutar contra essa situação de violência. Vou me explicar um pouquinho melhor. Por quê? A questão do racismo estrutural, do racismo institucional, não é uma questão individual. A Carla também já comentou antes. Algumas ideias. Não é uma questão individual. Tem algumas pesquisadoras dos Estados Unidos da América, dentro da teoria crítica racial, que dizem assim, a gente precisa acabar com a questão dos ismos, né? Dos machismos, do racismo, né? Por quê? Porque os ismos levam muitas vezes a entender que a questão é individual. A gente se comporta bem como homem, beleza, acabou o machismo. A gente se comporta bem como raça branca, beleza, individualmente, né? Beleza, acabou. O racismo é mentira. Os ismos, é importante a gente entender que esses ismos, né, essa questão individual é uma falácia. Enquanto esse contexto histórico marcou e continua marcando a realidade dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens encarcerados, vai continuar, essa violência vai continuar. Essa violência não é somente uma questão de comum, mas sim que a gente muitas vezes naturaliza a situação. Então, assim, não, esse pessoal é assim porque sempre se comportava assim, a vida desse pessoal sempre foi uma vida de violência, sempre foi uma vida de roubar, de nunca tentaram ser dignos, nunca. Então, porque o contexto institucional que vai julgar, não somente julgar em termos judiciais, mas se julgar em termos sociais e morais. A sociedade institucional, estrutural, que vai julgar esse pessoal, essa população, vai julgar a gente, é uma população com uma característica racial determinada que marcou esse processo histórico que a gente está comentando. Então, é importante a gente desnaturalizar a situação de desigualdade, a situação de desigualdade racial e de classe,
para começar a entender os porquês da situação desse caso dos adolescentes e os jovens encarcerados. Então, nesse contexto para entender o porquê dessa situação, né, é importante, eu acho que uma questão que, no meu caso, eu preciso enfatizar, porque eu sou filho de uma mulher que foi empregada doméstica, que é filha de uma mulher que foi escravizada, mesmo no século XX, que trabalhou como limpando o hospital. Para mim, digno, porque fruto dessa situação eu consegui me estudar, consegui ter recursos, né? Mas o que é importante é entender que o contexto de uma empregada doméstica, para mim, é muito importante, né? Qual é a relação aqui com a questão da empregada doméstica, o que a gente está comentando sobre a desnaturalização da situação de desigualdade racial de classe. Então, como o nosso contexto racial não são contextos raciais de classe desconectados um do outro, são contextos raciais de classe conectados para que uma raça funcione, se mantenha com seus privilégios de classe, privilégios profissionais, privilégios de raça, a outra precisa servir, né? Se a gente levar a experiência para o contexto, por exemplo, do contexto africano, hoje em dia, que mantém, né, em funcionamento, mantém os privilégios, por exemplo, do centro, nesse caso da Europa, da América do Norte, a gente, num contexto brasileiro, a gente pode encontrar também essa forma, né? E essa forma está presente pelo fato de que a gente sabe que as empregadas domésticas no Brasil, na sua maioria, são mulheres racializadas, né? Esse contexto das mulheres racializadas, com isso não estou defendendo que a gente precisa acabar com o emprego doméstico. Então, o que é importante, eu como fazendo um parênteses, comentei antes que é importante a gente desnaturalizar situações de desigualdade racial e de classe. Então, continuo. É importante a gente entender essa situação pelo fato de que esses meninos, esses adolescentes, essas crianças que nascem num contexto, crescem num contexto onde tem uma ausência de mãe, ausência de pai, sobretudo ausência de mãe, né? Porque isso trouxe a minha situação pessoal, pelo fato de que essa mãe não está presente, porque está cuidando de outra família, está trabalhando em outro espaço. Então, esse contexto que a gente chama de desestruturação familiar, né? Que a gente chama de uma família que não está estruturada, não é estruturada, não tem estrutura, a gente naturaliza a situação porque são, tá, beleza, são favelados, são negros, e daí isso é normal. Essa situação tem a ver com um contexto de interconexão, de cuidado, né? O que aqui na Espanha as feministas, nesse caso, críticas, chamam de cadeia, né? Cadeia de cuidado, né? Essa cadeia de cuidado, né? Que vai desde a pirâmide, da parte de cima da pirâmide até chegar embaixo, a gente vai entender o que está na base, quem mantém a base todo esse cuidado, né? A gente entende parte, não estou dizendo tudo, mas uma parte de conflito, de ausência de contexto educativo, essa ausência da mãe no contexto dessas crianças, desses jovens, adolescentes, é muito importante. E essas mães, como eu estava comentando antes, estão no contexto racial branco trabalhando. Os últimos casos que a gente viu, né, está presente no Brasil inteiro, né, e é evidente aqui, na Europa, a gente sabe que as mulheres que cuidam das pessoas mais velhas e tal, a sua maioria são mulheres racializadas, nesse caso latino-americanas, né, filipinas, tal. Mas toda essa situação é importante entender, porque
dialoga e faz com que a gente possa entender melhor o porquê da situação de encarceramento em massa, né? Não é somente cumprir com uma norma, porque existe um grupo de pessoas que estão incumprindo com essas normas. Entender que essas normas, bem também do contexto, né, que nem a teoria crítica racial chama, de que não é um contexto neutral, não é um color blindness. A gente tem aí um contexto de normativo estabelecido por um grupo racial também. Porque tanto os legisladores como quem vai decidir sobre essa aplicação dessas normas é um grupo racial determinado. Tanto no processo de decisão como na aplicação, aí a população negra racializada não participam. Então, tem um nome racial a questão o contexto das normas que são aplicadas. Então, acho que é importante algumas ideias que eu quis apresentar de forma muito, muito breve, mas com o objetivo de continuar conversando, e agradeço de novo o convite para participar aqui com vocês e continuar dialogando sobre esse tema para conseguir realmente o que a teoria crítica desse humano chamaria de justiça material. Obrigado. Quero agradecer ao professor Edilene as suas considerações, também muito didáticas, muito claras, não é? Eu informo que o colega Blatz teve também um probleminha de conexão ali, está tentando retornar, mas quando retornar já ingressa no nosso bate-papo aqui, não é? Na verdade, eu gostaria, até por conta das duas exposições, apresentar alguns interrogantes ao professor Edilene, que são os seguintes, não é? Qual seria, até levando em conta, digamos assim, alguns conceitos que são muito caros na teoria crítica racial, alguns, pelo menos, eu tenho assim uma breve aproximação, não é? Eu gostaria de ouvir o professor sobre, e a Carla também pode, na medida do possível, fazer interfaces aí nestas indagações, não é? Qual seria, professora, a relação entre o que podemos chamar de branquitude, não é? E o racismo e a discriminação? Qual é o contexto dessa carga de sentido, dessa carga simbólica da branquitude e o racismo e a discriminação? Seria uma primeira pergunta que eu lhe apresentaria, não é? Uma segunda pergunta, e portanto eu lhe confesso a minha condição de leigo, haja vista o universo de estudos que já se desenvolvem sobre esse tema no mundo todo, não é? Então, se a minha pergunta for muito óbvia, me desculpe, mas é um pouco também assim das inquietudes, não é, epistemológicas que se apresentam para estes temas, não é? Qual seria a importância, na sua visão, professor, qual seria a importância daquilo que se costuma chamar de interseccionalidade, não é? Para ampliarmos as nossas percepções sobre o tema do racismo, né? Seria uma segunda questão, porque a impressão que eu tenho pelas parcas leituras que possuo sobre a matéria é que o tema da interseccionalidade é um tema cada vez mais importante para a oxigenação dessa discussão envolvendo o assunto que estamos tratando. E uma terceira pergunta também, última, seria por que o sistema normativo do encarceramento ele não pode ser considerado neutro? Porque a norma não pode ser considerada neutra. Há toda uma construção aqui de narrativas complicadas que constituem o espaço da norma jurídica e que constituem o espaço do modelo de sistema carcerário. E isso, no campo do enfrentamento do racismo e do preconceito,
é muito latente, é muito claro nesse particular. Devolvo a palavra, professor. Não sei se a Carla quer dizer alguma coisa. Não, eu prefiro Aí... que tu fales, professor. Depois eu posso dar alguns exemplos, eu enquanto magistrada branca, mas eu acho que esses conceitos que o desembargador colocou, e que pelo jeito ele estuda muito, sabe bastante, mas realmente esse tema é muito árido. Eu tenho falado com pessoas que vão estudando e a gente faz perguntas que parecem óbvias, mas são estruturais e são muito necessárias, né? Eu acho que o professor Edilene caiu, não sei. Não, estou aqui. Não, tá aí. Tá, então, eu agradeço as perguntas, não são, assim, eu acho que é importante a gente entender que não é uma questão de ser leigo, mas sim são perguntas que a gente continua fazendo no contexto tanto da teoria crítica dos direitos humanos como da teoria crítica racial, né? Então, a primeira pergunta sobre branquitude, racismo e discriminação, eu gostaria de começar dizendo o seguinte: muitas vezes quando a gente pensa na raça branca, a gente pensa nos momentos mais digamos, críticos para a raça branca da história, né? A gente pensa no nazismo, né? A gente pensa e não é somente essa parte da realidade que está relacionada com o contexto racial branco. A gente pensa no supremacismo branco e tal. Mas é importante a gente entender que falar do racismo e da discriminação, né, racial, não é somente ter em conta um contexto da realidade, não é somente ter em conta quem é discriminado, né, quem é racializado, assim, da onde vem, né? O Foucault e os estudos críticos sobre a linha da tecnologia do poder, nesse caso, o Achille Mbembe é um deles, demonstram o que a gente está dizendo aqui. O fato é que, e a Lia Weiner, que faz uma das pesquisadoras sobre a branquitude no Brasil, trazem essa realidade, demonstrando que a gente precisa fazer, pesquisar, indagar mais sobre o que está acontecendo no contexto da onde provém a violência, da onde sai esse poder, né? O que a teoria crítica racial traz para a gente, que é visibilizar a situação de relação de poder entre raça e a relação de poder e a raça, né? É importante a gente entender que branquitude é a fonte da violência. A gente não pode falar da discriminação, a gente não pode falar do racismo sem falar do contexto da branquitude, porque da onde provém a violência? Né? Tem uma entrevista no YouTube da Angela Davis, né, onde ela pergunta para ela, né, que era nos anos 60, né, manifestações, processos de luta da população negra nos Estados Unidos da América, e pergunta para ela por que tanta violência, né? Daí ela dá risada e fala assim, não é verdade que nesse caso o jornalista branco perguntou para ela, não é verdade que uma população que sempre gerou violência, né, sempre exerceu violência, vem agora perguntar a uma população que está tentando sair dessa situação de violência pela sua violência, então, porque não entende a sua prática como violenta. Isso é para mim o pior, o mais significativo, né? O fato de que a população branca desde a branquitude não entende a sua violência, a prática que foi exercida e continua sendo exercida, não entende como violência, entende como, por exemplo, a colonização entendeu a situação de violência com a população negra, né? Vamos civilizar o povo, vamos levar a civilização para esse povo atrasado, vamos ajudar esse povo, né? Então, se não entende e naturaliza essa situação, é o pior. Então, falar da branquitude da violência
da branquitude, desde a discriminação e desde o racismo, é importante para a gente entender essa situação da violência. A interseccionalidade, como o Rogério comentou, claro, é um dos temas chaves. A Kimberly Crenshaw, né, que não somente a primeira, se não me lembro bem, no século XIX, já uma autora, Sejourne, né, num encontro aqui, não sei se na Europa, não me lembro muito bem, já demonstrou essa situação de que uma mulher não somente é uma mulher nem não somente é uma negra, é uma mulher, uma mãe, é uma trabalhadora, né? Tem várias facetas. Essas facetas, essas que a gente chama subjetividade, é importante a gente entender a composição dessas subjetividades da pessoa. E no caso do encarceramento em massa, né, é muito importante, é chato para a gente entender, pelo fato de que, como o Rogério comentou antes, nesse contexto, não somente a gente está falando de pessoas, mas se a gente está falando de jovens, nesse caso, com um viés de gênero muito importante, que é a questão de entender o fato de que a pessoa, nesse caso, se comporta de uma maneira pelo fato de que também quer demonstrar, né, a sua valentia, né, eu não sei se diz valentia em português brasileiro, quer demonstrar o quanto ele é homem, né, a questão de gênero é importante, a questão racial é importante não somente para essa população jovem e adolescente encarcerada em massa, mas também pela questão do seu entorno, da sua mãe, que eu comentava antes. A questão de gênero também da mãe é importante, é chave a gente entender. A questão de classe é muito importante, né? O fato de pretender crescer, pretender ser um cidadão, entre aspas, que consome ao mesmo nível que os outros, né? Então, tudo isso é importante a gente colocar sobre a mesa de forma interseccional, não de forma separada. Não é separada de classe, separada de gênero. É tudo junto, porque tudo isso forma parte da subjetividade desses seres, né, do nosso ser. E a última questão aqui é a neutralidade da norma. Aí tem um tema que eu acho que é importante a gente entender, que é o Joaquín Arrela Flores, né, digamos, um dos mestres aqui da teoria crítica dos direitos humanos em Sevilha, né, ele usa um termo que é a ser humano, que é o fazer humano. Entender que quando a gente fala das normas, né, quando a gente fala das leis, não são entes que caem do céu. São instrumentos que foram criados, né, por pessoas, que são aplicados por pessoas. Essas pessoas têm a subjetividade, na lei que a gente comentava antes. Tem a sua subjetividade. Essa subjetividade, né, a Carla comentou antes, essa subjetividade dessas pessoas que aplicam a norma, que decidem sobre a norma, né, no caso dos jovens adolescentes encarcerados em massa, esses juízes, juízas, procuradores, defensores que aplicam essa norma, que muitas vezes desenham os regulamentos de espaços onde essas pessoas têm que se encontrar, têm que se encontrar encarcerados, tem raça, tem gênero, tem classe. Não é neutro. O fato de entender que esse contexto é neutro leva a que a gente acabe universalizando a condição da onde a norma vem, né, que é o ser universal, é o ser que decide sobre a vida dos outros, porém a gente não entender o que acontece do outro lado. A gente não tenta entender por que a norma tem raça, tem cor e tem classe. Né? Daí tem vários autores, né, que trabalham a questão da neutralidade da norma dentro da teoria crítica racial, nesse caso,
né? A teoria crítica de direitos humanos tem o Joaquim Herrera Flores, depois a gente tem, né, tanto o Neil Gotanda, né, na teoria crítica racial, a gente tem o Ian Lopes, né, o Ian Haney Lopes, tem um livro fenomenal, né, que o título em inglês é White by Law, né, entender como a norma, né, constrói, né, a raça. É importante, eu acho que, não sei se consegui responder as três indagações que o Rogério fez. Eu queria compartilhar um pouco também, já que a gente está nessa conversa, desembargador, não sei se posso. Por favor, a palavra é sua. Não, porque a teoria crítica racial também, além dessa questão da interseccionalidade, que é fundamental, né? Basta ver que, por exemplo, pensando em termos de instituição, agora nós temos a Comissão de Diversidade, né, do Tribunal de Justiça, que vai trabalhar justamente essa questão. Não existe um magistrado universal, né? Nós somos mulheres, nós somos mães, ou nós temos algum tipo de deficiência, ou enfim, nós somos homens, e quais são as nossas subjetividades, assim como os adolescentes, ou como essa juventude encarcerada, ou essa relação que o Edilene vai fazer justamente com essa herança que nós temos desse nosso passado escravocrata, que são justamente esse trabalho doméstico muito mal remunerado, que foi um dos últimos a ter todos os direitos reconhecidos, né, com a PEC da doméstica, que a gente sabe muito bem como se deu todo esse processo, e que isso vai desenhar o ambiente dessa juventude. Eu falo aqui pelos adolescentes encarcerados, que eu chamo de encarceramento, ainda que seja um eufemismo, né, porque a lei da socioeducação fala em internação, mas a gente sabe que um dia depois, se ele fizer 18 anos, ele vai para esse sistema penitenciário, que é esse sistema, um estado de coisas institucional, inconstitucional, que nós, branquitude, com os nossos valores, que estamos em todos os poderes, em todos os lugares, a gente não dá importância para isso. Então, quando a gente fala da empregada doméstica, que é a mãe desse adolescente ou que é a mãe dessa criança, a gente está falando também da falta da ausência de políticas públicas, né, que não são pensadas para essa população. Porque, enquanto eu, magistrada branca, com todos os meus privilégios de raça, de classe, entre outros, eu posso trabalhar, por exemplo, sem me preocupar quem vai cuidar dos meus filhos, porque vai haver uma pessoa num lugar, num determinado cargo, ocupando essa função. Essa mulher que está desempenhando essas tarefas para mim, ela não está segura, ao contrário, nós sabemos, não existe educação integral, né? Não existe creche para todas as crianças, etc. Então, essa questão da interseccionalidade a gente tem que ver em qualquer momento, né? Sempre tem que fazer essa análise. E eu me lembro aqui também de um dos outros princípios da teoria crítica racial, que é entender o direito também como microagressão, e o quanto essa microagressão está presente em todos os processos que passam por nós. E eu lembro, por exemplo, de quando eu cheguei no juizado da Infância e Juventude ano passado, e que a segurança do Foro Central teve a coragem, porque para mim eu acho uma coragem, de me trazer um regramento de mais de 8, 9, 10 anos a respeito da segurança, de como se daria esse atendimento e de quem participaria das audiências presididas por mim, cujo regramento dizia respeito a várias criminais, porque ele já está olhando, e assim se olhou para esse adolescente, que ele não está numa vara de família, e ele está numa vara da socioeducação, já olham para ele com esse viés como se fosse um criminoso, e eu simplesmente disse para ele, este regramento diz respeito a várias criminais, nós estamos aqui num processo de, em princípio, adolescente em conflito com a lei, cujos direitos deles todos devem ser garantizados, que não é o caso, ele não falou mais nada, mas até então, para ver como o direito é uma agressão, sempre a gente tem que ter um olhar crítico, até então, esse momento, vigorava um regramento da segurança, que era para as varas criminais, para uma vara onde a gente está falando de adolescentes, e que impedia que esse adolescente, um dos piores momentos da vida dele, enquanto informação, atrás de uma grade, né, que isso é uma contenção que causa vários problemas e merece, então, um suporte familiar, porque já comunitário ele está afastado.
impedia que ele, por exemplo, tivesse a atenção do resto da família. Então, essa microagressão dessas regras que são pensadas por nós para uma população que não nos diz respeito. Então, eu acho que trazer a raça para o debate também é uma proposta deste outro pensador negro que também subsidia a minha nova forma de enxergar o mundo, né? Ainda bem que se desvelou muita coisa, que é o Adilson Moreira. O Adilson Moreira, então, ele vai propor, no Pensando como Negro, uma hermenêutica negra, que eu, então, ciente desse racismo institucional, e a gente volta a dizer, eu não estou dizendo que a Carla é racista, que o Rogério é racista, que o desembargador Sérgio é racista, nós estamos dizendo que é uma instituição predominantemente branca, com seus valores brancos, que vai reproduzir esse racismo institucional e que nós precisamos, então, virar a chave, né, da compreensão, fazendo justamente o que a gente está fazendo hoje, colocando a raça em debate. Eu acho que essa é a grande proposta e o grande mérito desse centro de estudos que, pensando de forma ampla, vai conseguir, com certeza, ir vencendo esses obstáculos, né? Rogério? Posso falar, Rogério? Certo. Por favor, a palavra com o colega Sérgio Blatz. Bom, eu primeiramente quero saudar e dizer que é um prazer conhecer o professor Edilene, saudar os colegas Rogério e Carla, que estão nesse evento. E eu gostaria, assim, de fazer uma pontuação sobre o que foi dito até agora. Né? Essa questão, por exemplo, institucional do racismo. Né? Dificilmente nós vamos encontrar alguém que tenha comportamento racista, porque ele tem um preconceito racista, que se admita racista. Dificilmente alguém se admite sendo racista, embora tenha comportamentos racistas. E como disse a doutora Carla, exatamente assim, muitas vezes nós mesmos, né, por preconceitos, né, mesmo querendo não ser racista, nós acabamos tendo algumas atitudes que caracterizam este, digamos assim, olhar diferente sobre o outro. Né? Por que isto? Na minha visão, no Brasil, de maneira especial, é ainda a visão colonial. Porque o colonizador, ele chegou no Brasil para explorar a terra e explorar através da mão de obra escrava, que era o objeto, era o trator que fazia a exploração da terra. Então, o escravo, ele não era um homem, não era uma mulher, ele era um objeto. Tá? E isto ficou enraizado no preconceito da sociedade branca. Inclusive, o Estado policial nasce na época da escravidão como forma de conter os negros escravos. E a polícia, infelizmente, ainda não se libertou totalmente desta ideia, que é uma ideia cultural. Tá? E por que na Europa também nós temos racismo? Porque a Europa foi colonialista. E a Europa esteve na África e esteve na América explorando esta mão de obra escrava. E reconhece nesta mão de obra escrava o subalterno, aquele que estava a serviço do senhor. Então, é uma construção muito lenta a ser feita, porque as instituições naturalmente têm esse preconceito. E esse preconceito, ele fica mais arraigado na medida em que ele é negado. Quando nós dizemos assim, eu não sou racista, quando, na verdade, eu posso não ter um sentimento racista, mas eu tenho preconceitos racistas. E isto, o que disse o professor Edilene, é muito natural. Se entrar numa sala um professor preto, se entrar numa sala de audiência um juiz preto, tá, imediatamente causa um estranhamento. E, recentemente, o ex-jogador do Grêmio, o Roger, que agora é treinador de futebol, falando sobre racismo, disse: a prova que tem racismo é que quando ele que está numa posição econômica e social elevada, ele entra num restaurante, ele é o único negro. E todos olham para ele, porque ele é um ponto de referência. Né? E essa visão que a doutora Carla falou, de que às vezes o juiz diz assim, esse não é um problema meu, o problema penitenciário não é meu, é do Estado. Não, senhor. O juiz é o Estado. Porque o Estado é tripartido entre executivo, legislativo e judiciário por uma questão administrativa. Mas o Estado é único. Eu não posso dizer que eu, Estado juiz, me demito das minhas responsabilidades, porque esta é a responsabilidade do outro Estado. Tá? Então,
essa também é uma ideia anacrônica e uma ideia equivocada, porque o juiz, ele não é, no exercício da jurisdição, ele não é o juiz, ele é o Estado juiz. E ele é o Estado, sim. Ele tem que responder aquilo que é da competência do Estado. E o encarceramento se dá desta forma porque o estamento social fez com que os negros libertos ficassem no estamento abaixo e o estamento superior não quer, não admite ter ocupado o seu espaço por aqueles que estão abaixo. Então, a questão da mobilidade social passa por isso. Enquanto nós não tivermos a inclusão social pela educação, nós vamos continuar batendo nessa tecla, martelando nessa tecla e enfrentando este problema que o professor Edilene referiu, de que aqueles que se julgam incluídos, eles estão subincluídos. Eles estão mais incluídos dos que estão abaixo, mas não estão totalmente incluídos. Tá? Eu queria fazer essas pontuações sobre algumas colocações que foram feitas durante o debate que eu julguei pertinente serem repetidas e reprisadas. Era isto. Certo. De novo, à disposição a palavra tanto da professora Edilene como da doutora Carla para alguma consideração. Eu ia comentar só que o desembargador Sérgio falou duas coisas. Primeiro, que quem fala muito disso tem duas questões a respeito do nosso não reconhecimento do racismo. O Florestan Fernandes vai dizer, há muito tempo atrás, que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito, né? Tem uma forma também da branquitude, porque nós é que temos esse poder de discriminar o outro, de excluir, hierarquizar, inferiorizar, desumanizar, prender, matar. Nós vamos dizer, não, nós não temos esse preconceito. E o outro, tem uma pesquisa que depois até aquela historiadora Lilian Schwartzer, não sei se é o nome dela, ela vai escrever um artigo sobre essa pesquisa, porque o brasileiro é fantástico. 97% dos brasileiros perguntados disseram que sim, que o Brasil é um país racista. Mas você se considera racista? Não, eu não. E esse estranhamento que o desembargador vai falar são os pensamentos racistas que persistem, porque a gente pode prática racista, mas nós temos esse estranhamento, é uma forma racista de enxergar o mundo. E para dizer, desembargador, que eu venho nessa desconstrução do racismo faz 2 anos, através de muito estudo e debate, e não estou livre disso. E outras pessoas que vêm estudando, brancas, também dizem isso, porque ele é tão estruturante do nosso ser, que a gente tem que fazer um exercício diário para debelar essa forma de exclusão, discriminação e subordinação de um outro que a gente julgou diferente, quando na verdade ele só é diverso, né? Era isso que eu queria contribuir. Tá certo. Professor Edilene, alguma consideração? Sim, somente alguns pontos de vista. Acho que é importante a questão que o desembargador apresentou sobre a percepção de ser racista ou não ser racista, né, que a Carla acabou de pontuar, e eu acho que, retomando a questão da crítica a entender que o racismo é uma questão individual. Quando a pessoa é perguntada se é racista ou não, a resposta sai do indivíduo. A pessoa entende que a pergunta está sendo feita pela condição do indivíduo. Então, a pessoa fala assim, não, eu colaboro, eu solidarizo, eu sou empático, né? Tenho empatia, eu tenho família negra, tenho amigos e amigas negras, né? É como se, fazendo um parêntese, um homem dissesse que não é machista porque tem amigas, né? Tem amigas, são mulheres, não, daí isso já resolveria a questão do machismo. Quando está assim como racismo, são questões estruturais, como a gente está comentando aqui. Sendo uma questão estrutural, nesse caso, a gente não precisa somente entender que o nosso comportamento individual responde a uma ausência de uma estrutura onde a gente vive, convive, mantém nossos privilégios com base nessa situação de desigualdade, de racismo, de discriminação racial,
né? Então, é que como a questão aqui na Europa, a gente, se for trazer a questão da luta contra as desigualdades na Europa, né? A questão não é levar ajuda para as famílias que estão morrendo de fome, que estão tendo uma situação de desigualdade política, social, econômica, cultural, mas sim entender qual é a relação, qual é o meu comportamento como uma pessoa que mora na Europa, sendo branco ou negro, nesse caso a maioria é né? Qual é a relação da minha vida na Europa com a situação dessa população do seu país de origem? Qual é o meu consumo? Né? Qual é meu consumo de roupas, de comida, e a relação com essa situação? O mesmo na situação do racismo no Brasil. Qual é a minha relação como raça, nesse caso branca, né? Não somente como indivíduo. E a situação de desigualdade racial e desigualdade social no Brasil. E outra questão importante, que eu acho que só para enfatizar, para remarcar, que é a questão da inclusão diferencial, que o Sandro Mezzara e o Bret Nisso apresentam, né? Que é o fato de que a gente, enquanto raça, classe diferencial, né, a gente está incluído de forma diferencial no contexto. Porque a humanidade foi construída com base numa raça e numa classe determinada. A gente vai para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente vai ver a maioria do pessoal, do grupo que promoveu e decidiu sobre a declaração. Qualquer instrumento normativo internacional, a gente vai ver que tem uma raça e tem uma classe determinada. Nesse caso, branca e classe média alta. Então, essa questão é importante entender pelo fato de que, quando esse contexto normativo vai tentar incluir o resto, o diferencial, a gente sempre vai ser considerado, a gente racializada, vai ser considerado e considerada sempre incluído de forma diferencial, porque nunca a gente vai enquadrar ou se enquadrar num contexto racial que não foi construído com a nossa visão, com a nossa epistemologia, com a nossa ontologia. Né? Essa questão eu acho que é importante, só para completar aqui. Complementar, desculpa. Perfeito, professor Edilene. Colegas, nós temos aqui eu gostaria de novo de reforçar a informação de que este nosso evento estará sendo postado no canal do YouTube do Centro de Estudos do Poder Judiciário, e que, em razão até do volume de eventos que concomitantemente estão sendo operados, nós temos notado que muitos colegas, magistrados e também alunos e outros interessados estão optando por, em algum outro momento, acessar o evento pela via do YouTube, né? Então, a gente está muito feliz aqui, nós no centro, que conseguimos viabilizar essa postagem dos nossos eventos lá no canal do YouTube. Mas eu de qualquer sorte, aqui, eu não sei, peço aqui o auxílio ao pessoal aqui no chat, não tem, mas nós temos também um outro canal de envio para questões. Se tem alguma questão que está sendo colocada para questionamento, eu vou ligar o meu vídeo, então, tá, que eu estava desligado antes por causa da imagem, ok. Mas não havendo, como vejo aqui que não, eu gostaria, então, colegas, de fazer o registro, novamente, dos agradecimentos, em especial ao professor Edilene, à Carla, que viabilizou o contato com o professor Edilene, ao Sérgio Blatz, que é o nosso colega que responde pela coordenação também das atividades, e fundamentalmente das atividades de penal e processo penal do nosso centro, já desenvolveu vários eventos que estão lá no YouTube. Nós temos uma agenda até o final do ano repleta de eventos também assim, né, a serem ofertados. E dizer tanto a Carla como ao professor Edilene que são sempre bem-vindos aqui. Se tiverem alguma sugestão de abordagem que possamos ampliar os debates como estes, ficamos sempre às ordens aqui.
Então, para as palavras finais, o Sérgio, a Carla e o professor Edilene. Com a palavra, os três aí. Da minha parte, eu só quero agradecer o convite para os convidados que nos honraram com o convite, né? E dizer que, efetivamente, esse tipo de debate ele precisa ser feito com maior assiduidade, porque é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É assim que nós vamos modificar a situação, né? Agradeço a todos e muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Queria agradecer o convite e dizer que vocês realmente são um orgulho e estão participando de verdade dessa luta antirracista para a gente, então, modificar, né, o nosso pensamento da branquitude, que conforme a magistratura, e fazer esse poder mais, com maior igualdade racial. Meus parabéns. Obrigado. Sim, eu gostaria de agradecer pelo convite. Como eu comentei no começo, em especial a Carla pelo contato, convite para participar desse espaço. E me coloco à disposição. Para mim é um orgulho, né, ter um contexto institucional que queira abordar essa questão, que esteja disposto a ser antirracista, como a Carla comentou, e me coloco à disposição, seja hoje em dia, como a situação da Covid, por videoconferência, ou pessoalmente, quando eu estiver no Brasil, poder colaborar e continuar colaborando com o Centro de Estudos. Muito obrigado, pessoal, então, a todos vocês, e que fiquem com saúde. Nos vemos em seguida. Tchau, tchau.